Conselho Internacional da Construção aponta a indústria da construção como setor de atividade humana que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Além dos impactos ambientais, essa atividade possui fundamental participação econômica com grande geração de empregos e parcela significativa no produto interno bruto de diversos países. Com o intuito de avaliar impactos ambientais gerados por essa indústria e intervir em melhorias para a sustentabilidade no ambiente construído, é que foram realizados investimentos na criação de ferramentas de avaliação de impacto. Uma das metodologias utilizadas e amplamente reconhecida é a avaliação do ciclo de vida, a ACV. Os softwares para a ACV auxiliam na execução do estudo, principalmente na análise do inventário do ciclo de vida, permitindo que o processamento dos dados ocorra de maneira mais fácil, imparcial e rápida, além de garantir cálculos de maior confiança, originando relatórios finais de maior consistência. Dos principais sistemas computacionais, o CIMAPRO destaca-se pela maior simplicidade, flexibilidade de manipulação e adaptabilidade de diversos objetos. A preocupação com a sustentabilidade torna-se ainda mais relevante quando considerado como limite territorial a Península Keller, na Antártica. Possui características ambientais peculiares, baixas temperaturas, fortes rajadas de vento, isolamento e preservação do ambiente natural, que induzem a busca de sustentabilidade no processo de ocupação humana. No nosso estudo, foi analisado o sistema de envelope. O sistema de envelope, ou sistema de envoltório do edifício, é o responsável por separar o ambiente interno do ambiente externo, limitar a transferência de calor, ar, umidade, ruído, fogo e poeira. A composição do painel do sistema de envelope, que integra as novas edificações, é constituída de duas superfícies externas produzidas a partir de bobinas de chapa de aço galvanizado, de 75 mm, revestidos com pintura PVDF, com camada interna preenchida por espuma rígida de poliuretano. O painel é usado para cobertura, vedação vertical externa e pavimentação da edificação. O objetivo da pesquisa foi, através da avaliação dos materiais utilizados no sistema de envelope projetado para as novas edificações da IACF, identificar a potencialidade do uso da ferramenta CIMAPRO na região antártica e, eventualmente, em outras áreas remotas semelhantes. Na etapa de avaliação de impacto, foi adotado o método EcoIndicator 99, que interpreta os dados da planilha de inventário em categorias de danos referente a recursos, qualidade do ecossistema e saúde humana, ou apresentando em pontuação única, como o índice ambiental do sistema. Segundo as normas ISO 14040, os estudos de ACV respeitam metodologia com 4 fases claramente estabelecidas: definição dos objetivos e âmbitos do estudo, realização de inventário do ciclo de vida, avaliação dos impactos que estes consumos e emissões podem provocar no meio ambiente e, por fim, uma interpretação dos resultados. A definição do objetivo e escopo envolveu a seleção da base de dados a serem utilizadas, o estabelecimento da função da unidade funcional para a normalização dos fluxos de entrada e saída do inventário, a delimitação das fronteiras do sistema e a seleção do método de avaliação de impactos ambientais. A unidade funcional adotada foi definida a partir da função desejada, sendo, portanto, a quantidade em quilos de materiais para 1 metro quadrado de envoltória da edificação. O ciclo de vida da envoltória, portanto, compreendeu as etapas de extração da matéria-prima, fabricação e processamento de matérias-primas, distribuição, montagem e instalação das peças, desinstalação e gestão de resíduos. Os dados foram obtidos juntos ao memorial descritivo do projeto para a nova estação, disponibilizado pela CECIRM, bem como em bases de dados internacionais e normas técnicas. Com o objetivo de avaliar o efeito individual de cada classe de impacto sobre a saúde humana, qualidade dos ecossistemas e depressão de recursos naturais, para assim identificar pontos críticos e possibilidades de atuação e melhoria no sistema de envoltória, deu-se sequência às etapas de classificação, caracterização, normalização e valoração dos impactos. A classificação envolveu a organização de todas as substâncias e separação em classes de impacto, mediante o efeito que as substâncias provocam sobre o ambiente. A caracterização objetivou uma análise quantitativa dos potenciais impactos ambientais identificados, indicando a intensidade das contribuições das entradas e saídas do sistema. As emissões foram multiplicadas por pesos antes de serem agregadas em classes de impacto e as categorias de danos ambientais. A normalização e a valoração apresentaram-se como critérios de comparação entre as diferentes classes,
de modo a permitir a visualização de níveis de impacto ambiental. Na normalização, é possível visualizar a contribuição relativa de cada efeito. Já na valoração, foram atribuídos pesos, de modo a representar a importância relativa dos impactos. São representados os processos de produção do sistema da envoltória em cor laranja e o processo de gestão de resíduo, desde a desmontagem até a destinação final, em cor verde. É possível constatar que, a partir da caracterização dos efeitos ambientais, avaliação de danos, normalização e valoração e agregação dos impactos ambientais e índices ambientais do sistema, que a produção do aço utilizado como revestimento do painel sanduíche corresponde ao fluxo de maior impacto ambiental do sistema, com impactos sobre a categoria de depressão dos recursos naturais, com consumo de combustíveis fósseis e minerais. Ainda, como contribuição relevante, no processo de desmontagem e distribuição das peças, o transporte desde a Alemanha para a Antártica apresenta-se como um potencial impacto incidente sobre os recursos e saúde humana, compostos inorgânicos respiráveis. Em menores proporções, é conveniente destacar que as cargas liberadas pela produção do aço também atuam na qualidade dos ecossistemas. Na gestão de resíduos, os potenciais impactos atuam sobre a saúde humana com a liberação de compostos inorgânicos respiráveis e sobre os recursos com o uso de minerais e combustíveis fósseis. O impacto pode ser explicado pela baixa porcentagem de reciclagem do poliuretano. Os potenciais impactos ambientais sobre a saúde humana estão relacionados com o processo de emissão pela produção do aço utilizado no painel sanduíche, resultando na liberação de compostos inorgânicos respiráveis. Sobre a qualidade dos ecossistemas, também no processo de fabricação do aço, resulta o impacto com a ecotoxicidade. Quanto aos recursos, o impacto incide sobre o uso de combustíveis fósseis na fabricação da espuma rígida de poliuretano e sobre os usos de minerais na fabricação do aço. Ainda, é conveniente avaliar os valores incidentes dos transportes. Pesquisas sobre a ACV contribuem para a difusão da metodologia, bem como a apresentação de ferramentas que servem para simplificá-la, tornando a ACV uma metodologia mais aplicável e simples. Objetivando fornecer apoio para a confiabilidade dos resultados, o CIMAPRO, mesmo que não possua base de dados referente à realidade brasileira, permite a inclusão dos dados nacionais, cabendo aos pesquisadores a inserção de dados que possam ser mais adequados à realidade local e do método de produção do material estudado, possibilitando também a difusão dos dados inseridos para que novos estudos possam ser realizados. Ainda, para essa pesquisa, o CIMAPRO apresentou-se como ferramenta viável e de obtenção de resultados fidedignos à realidade. O uso de dados fornecido pelo CIMAPRO demonstrou ser viável, pois o método de extração da matéria e fabricação no sistema analisado é de origem europeia e os métodos de fabricação europeus estão disponíveis na base de dados da ferramenta. Considerando que grande parte dos sistemas construtivos atuais adotados nas recentes edificações antárticas são oriundos de países europeus, norte-americanos e asiáticos, é possível conjecturar que o CIMAPRO tem potencial para ser utilizado em outras situações de análise. A partir dos resultados obtidos, observou-se que, hierarquicamente, o processo de fabricação do aço utilizado nos painéis sanduíche da envoltória corresponde ao fluxo de maior significância no processo, seguidos pelos impactos das emissividades provenientes dos transportes a longas distâncias e dos recursos utilizados para o processo de transporte. Como pontos passíveis de melhoria no caso específico da EACF, propõe-se a busca por aço que contenha material reciclado ou substituição do mesmo por material que corresponda aos requisitos de desempenho, a fim de minimizar os impactos dos fluxos provenientes do processo de produção do material usado. Como um dos principais impactos, está relacionado à necessidade de transporte feito da empresa prestadora de serviço, que vem da Alemanha, até a locação de destino, a Antártica, a seleção de fabricantes de origem mais próxima, como países da América do Sul, dentre eles o Brasil, reduziria a distância percorrida pelo transporte e, consequentemente, reduziria consideravelmente os impactos gerados. A gestão do pós-vida da espuma rígida de poliuretano, de maneira a encontrar funcionalidade para seus resíduos, poderia aumentar o percentual de reciclagem do material. A disseminação do estudo da ACV junto à indústria da construção civil, a fim de buscar melhorias na qualidade ambiental do que se é projetado. E, por fim, o incentivo à produção da base de dados nacional, visando contribuir para a aproximação e clareza dos resultados obtidos por softwares internacionais, além de contribuir para a disseminação da metodologia